Nas lições bíblicas jovens, nesse trimestre, estamos estudando sobre santificação. Entendemos que santificação, por um lado, é se apartar do pecado. Depois, consagrar-se a Deus está disponível ao serviço da sua obra. Mas como Deus vê o pecado? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentada Online. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Mas você, de repente, pode estar chegando pela primeira vez. Você é muito bem-vindo aqui também. Nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2023 lições bíblicas jovens sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E na lição de hoje, que é a lição de número 2, que será ministrada no dia 8 de janeiro de 2023, pois as lições aqui no canal são gravadas com antecedência, o tema é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Como é que Deus vê o pecado? Bom, nós vamos fazer uma oração para darmos início. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, eu quero Te render graças, Senhor, por esta grande oportunidade. Me perdoa dos meus pecados, meus erros, minhas faltas. Pai querido, eu preciso que o Senhor me perdoe. Me ajude, Senhor. Ilumina minha mente para que eu possa, Senhor, ensinar de acordo com o que a Tua palavra ensina. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Abençoa a vida de cada professor, dá ânimo, dá força, não deixa desistir, ainda que o número, Senhor, de alunos na sua classe esteja reduzido, mas que ele possa entender que esses alunos poderão frutificar, Senhor, futuramente, que ele vá em frente, Senhor. Abençoa ele, seja ele um professor da classe de adultos, da classe de jovens, da classe de juniores e de outras classes. Também toma as famílias, toma os casais, Pai, abençoa os casamentos, traz estrutura, toma nas tuas mãos, Senhor, o relacionamento de pais e filhos, toma em tuas mãos também a necessidade financeira do teu povo. Senhor, se alguém está precisando, Senhor querido, de um suprimento, envia o recurso, Senhor, pois eles precisam, tu conhece, tu sabe. Se alguém está precisando de saúde, a tua palavra fala que tu és o Deus que cura, nós cremos nas tuas promessas. Senhor, nos dá uma boa aula mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, quero deixar uma palavra aí para os inscritos. Eu já falei isso na primeira lição, estou falando nessa segunda lição e não haverá mais necessidade de se tocar nesse assunto, a não ser que haja alguma mudança. Então estou falando da programação do canal nesse ano de 2023. Às terças-feiras, todas as terças-feiras ao meio-dia, tem um vídeo do programa Entendes Tu o que Lês? O antigo Expondo as Escrituras. Eu continuo expondo as Escrituras, mas o nome do programa agora é Entendes Tu o que Lês? Eu leio, explico e trago as aplicações do texto para nós. Às quintas-feiras, ao meio-dia, nós temos aí a aula dos adultos, lições bíblicas adultos. Então, toda quinta-feira tem um novo vídeo. Não é o vídeo daquele domingo, é uma aula, porque aqui gravamos as aulas com antecedência. E aos sábados, sim, temos aí os vídeos da EBD Comentada Online Jovens. Então, todo sábado há um novo vídeo sendo publicado ao meio-dia. Se você está no celular, tire um print. Se você está na televisão, tire uma foto para guardar até que você grave os dias de vídeos aqui do canal. Vamos lá, texto principal da nossa lição de hoje. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. E eu quero até aproveitar a oportunidade, que eu não falei, sobre a revista e o livro. Se você quer comprar o livro de apoio, tá no início do trimestre, ainda dá tempo. Link na descrição, você pode comprar aí numa loja virtual. Caso você queira comprar em outro lugar, fique à vontade. É porque o livro termina muito rápido e às vezes você quer. Vamos lá, resumo da lição. Enquanto Davi viu o pecado como algo que poderia ser escondido, olha a perspectiva de Davi.
algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Isso quer dizer o quê? Na perspectiva humana, o pecado é uma coisa que pode ser levado e vamos em frente, segue em frente. Na perspectiva divina, não. Deus vê o pecado como algo muito sério porque é uma transgressão contra a pessoa de Deus. Objetivos da lição: explicar o pecado sobre a perspectiva humana. Então, no primeiro tópico, nós vamos explicar como o homem, usando Davi como exemplo, vê o pecado. No tópico 2, apresentar o pecado sobre a perspectiva divina, como Deus vê o pecado. E no tópico 3, compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial, mas ao mesmo tempo é misericordioso. Deus não tem o culpado por inocente, mas ele não traz juízo para destruir. Ele não traz correção para aniquilar. Ele traz correção para restaurar. Essa é a diferença do nosso Deus. O nosso Deus, ele corrige, mas ele tem ali a intenção de restaurar aquela vida. Leitura bíblica em classe, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de 1 a 9. Tá bom? Tá aí. E já que nós não temos o Entendes Tu que Lês da leitura bíblica de jovens, eu quero pelo menos fazer a leitura junto com vocês. Então vamos lá? 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1, vou ler na Almeida, da Revista Corrigida, tá? E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu corpo bebia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como uma filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou uma cordeira do homem pobre e preparou, tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Veja bem. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus não está falando aqui que ele é a favor que Davi tivesse várias mulheres, mas ele está dizendo que Davi tinha várias mulheres, tá? Em comparação ao homem rico que tinha vários animais, mas pega a cordeira do homem pobre para poder sacrificar e dar como alimento para o viajante. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, eis aí o texto, leitura bíblica em classe, 2 Samuel 12, do 1 ao 9. Vamos prosseguir? Introdução da nossa lição de hoje. Nessa lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes, tá, de sua trajetória como rei. O momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Irmãos, nós precisamos muito diferenciar o que é um juízo de Deus. Deus traz um juízo por causa de algo que nós estamos cometendo e não queremos nos arrepender. E o que é consequência do pecado porque cometemos o pecado. Então, muitas pessoas, elas acabam errando diante de Deus e elas pedem perdão realmente, elas se arrependem, elas se convertem, né? O Senhor converte aquele coração, ela se volta para Deus, mas a consequência daquilo que ela fez segue ela durante um tempo ou pode seguir ela durante a vida inteira. Tá? Pode seguir ela durante a vida inteira. Pastor, dá um exemplo disso. Um homem casado, infelizmente, acaba caindo em adultério com uma mulher fora do casamento e ali nasce uma criança. A esposa
o perdoa e o aceita, continua ao lado dele. Então esse casal agora vai ter que conviver com um filho fora do casamento. É uma consequência pro resto da vida. Só que nós não podemos dizer que aquela criança é um juízo de Deus. Até porque nós sabemos que a lei que Deus estabeleceu de procriação diz que a procriação ela vem através do ato sexual de um homem e uma mulher. Então toda vez que um homem e uma mulher têm um ato sexual, pode ser gerada uma criança daquele ato, porque a lei da procriação diz que é preciso haver o ato. Nem sempre de um ato de um homem e uma mulher pode haver uma criança. Pode ser gerada uma criança, seja ele um menino ou uma menina, mas a lei da procriação já está estabelecida. Aí alguém diz assim, ah não, Deus mandou um filho para punir. Não, 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 não. É a lei da procriação em curso. Deus não vai contra aquilo que ele estabeleceu. Mas, às vezes, não acontece. Mas no caso de Davi, por exemplo, aconteceu. E se acontece na vida de alguém, no caso de Davi aconteceu, mas Deus, como juízo, permite que a criança morra. Agora, não é que Deus trouxe a criança como juízo. O juízo de Deus ali foi permitir que a criança morresse, tá bom? É diferente. Então, se você um dia pecou, se você se consertou com Deus, se você se arrependeu, não fique levando uma culpa. Ah, tudo que acontece na minha vida é consequência do que eu fiz lá atrás, então Deus está trazendo juízo e punição. Irmão, então tem perdão. Não é assim. Agora, o que você precisa lidar é com a consequência do pecado. Existem coisas que fazemos que vamos acabar levando uma consequência durante um tempo ou durante a vida toda. Depende, tá bom? O momento em que ele pecou e teve que aprender a lidar com as consequências de seus atos. O que é pecado? Vamos lá. Vamos tirar aqui, vamos definir. O pecado é a causa da perdição do homem. A palavra pecado, uma delas, tem várias palavras para pecado. Amartia, ou hamartia, denota tudo aquilo que não se conforma com a lei divina. Então, entendeu? O que é pecado? Tudo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu. Não se alinha com ela, tá? Por isso que a natureza pecaminosa, ela não se converte. Ela é mortificada. E ainda enquanto estamos aqui, ela está presente. Ela perdeu a força, caso nós não alimentemos ela, mesmo sendo um cristão. Ou seja, praticando coisas que têm a ver com aquilo que ela está ali desejando, certo? Mas ela não está extinta. Ela só vai ser extinta na glorificação. Então ela não se conforma com a justiça, com a lei, melhor dizendo, de Deus. Foi justamente o que Adão e Eva praticaram quando desobedeceram a Deus. Romanos 5:20, 1 João 3, versículo 4, parte A, 1 João 5:17, parte B. Você pode ler depois. Há uma variedade de termos, tanto no Antigo quanto no Novo, que descrevem o pecado. Mas nessa definição falaremos do pecado de forma geral. Então nós não vamos ficar falando do pecado de uma definição assim mais detalhada do termo, mas sim de forma geral. O pecado como ato. Vamos lá, nós vamos falar do pecado aqui em duas situações. Pecado como ato, tá? Pecado experimental. A gente chama de pecado experimental. A Bíblia apresenta o pecado como um ato nosso, perpetrado por natureza. Ou seja, ele é consequência da nossa natureza e escolha deliberada. É o que chamamos também de pecado experimental. Tá vendo aí? Que todo homem, após a idade da razão ou responsabilidade moral, passa a praticar. Deixa eu explicar uma coisa. Quando uma criança nasce, ela nasce culpada diante do tribunal de Deus. Mas a graça de Deus está presente. E se ela morrer, enquanto essa pessoa morrer, né? Claro que é uma criança, esse ser humano morrer enquanto criança, através da graça divina, o Senhor não deixa com que ela venha a ser condenada à eternidade sem Deus. Por quê, pastor? Porque ela não chegou à idade da razão para confessar seus pecados. Ela não tem entendimento. Então Deus, mesmo que ela nasça culpada diante do tribunal de Deus, se o ser humano parte quando ainda é criança, não vai para o inferno, porque não tem idade para poder confessar pecados. Porém, isso é só por causa da graça de Deus. Deus poderia permitir, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, uma vez que ele atinge a idade da razão, ele começa a ter o pecado experimental, pecado como ato.
Mas lembre-se que antes de começar a praticar o pecado como ato, ele já nasce culpado no tribunal de Deus. Isso é importante entender. Vamos lá. Tiago 1, versículo 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Ou seja, a natureza pecaminosa que está em nós, ela anseia por coisas que são contrárias à lei de Deus. E é por isso que nós precisamos buscar a santificação, para que o Espírito Santo produza em nós o fruto dele. Paz, gozo, que é alegria, amor, bondade, benignidade, domínio próprio, que é a mesma coisa de temperança. Caso contrário, nós vamos ser inclinados para a nossa natureza pecaminosa, ou seja, nós vamos dar vazão a ela. Ela não está mais no controle de nossa vida, nós não somos mais escravos do pecado, porém nós podemos ser seduzidos por ela e incitados pelo inimigo, porque o inimigo, sabendo das nossas fraquezas, das nossas deficiências, ele vai nos tentar nos nossos pontos fracos. O diabo não vai tentar uma pessoa, por exemplo, com bebida, sabendo que ele nunca teve desejo de beber. Então ele sabe que aquele não é o ponto fraco daquela pessoa. Não é o desejo, não tem a ver com a aptidão, a fraqueza, né? A obra da carne na vida daquela pessoa não é aquela. Então ele examina as pessoas e vai tentá-las na área que elas têm desejo, fraquezas. Entendeu agora? Certo? Então é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Porque deseja algo que é desagradável a Deus e acaba se entregando. E uma vez que se entrega, pecou, transgrediu. E o pecado gera a morte. Aí você vai falar assim, mas como assim o pecado gera a morte? A prática do pecado, a vida no pecado vai levar à morte, porque essa pessoa está condenada diante do tribunal de Deus. Se ela aceita Jesus, ela não pode mais viver na prática do pecado, porque ela agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos ler esse texto na NVT? Eu tenho falado muito aqui sobre a NVT, porque é uma versão que ajuda muito a nossa compreensão. Inclusive, eu digo para você, é uma versão que vale a pena você comprar para comparar com a que você já tem. Não digo que você vai levar ela para o templo, porque muita gente não usa ela ainda, mas que ela vai te dar um bom entendimento do que o texto diz, isso vai dar. Deixa eu colocar aqui a NVT para você, vamos lá. Mas cada um é tentado quando atraído e... Desculpa, vamos mudar aqui, vamos lá. Não, tá na... Não, vem da revista corrigida, agora sim. A tentação vem de nossos próprios o quê? Desejos. Que nos seduzem e nos atraem. Quem nos seduz e nos atrai? Os nossos desejos. Tiago não está falando que é o diabo aqui. Tiago está falando que é a natureza pecaminosa. O diabo usa a nossa natureza pecaminosa no sentido de tentar colocar coisas diante de nós, lançando dardos, pensamentos na nossa mente, para que nós venhamos dar lugar a isso. Aí o versículo 15. Esses desejos dão luz ao pecado. Porque uma vez que nós consumamos esse desejo, ou seja, satisfazemos esse desejo, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Ou seja, começa a viver na prática do pecado, vai gerar o quê? A morte. Nasce culpado diante do tribunal de Deus. Aqui Tiago está falando para o cristão. Já é uma pessoa que já aceitou Jesus, deixou de ser culpado diante do tribunal de Deus. Porém, se ele dá luz ao pecado, ao desejo, se ele dá lugar a esse desejo, ele vai pecar. E se esse pecado continuar como prática e ele não se arrepende, o que vai acontecer? Isso vai gerar o quê? Morte. Você, de manhã, pode acordar e tem desejo no seu café da manhã de tomar um suco, por exemplo. É um desejo. Você vai lá e você pode tomar esse suco, você vai se saciar tomando esse suco. A mesma coisa, de forma ilustrativa, é uma pessoa que deseja algo que é contrário à lei de Deus. E uma vez que ela deseja algo que é contrário à lei de Deus e ela se satisfaz com aquilo, ela peca. E se é um cristão, precisa se arrepender. E se não se arrepender, vai começar a virar prática. E se vira uma prática, corta a comunhão dele com Deus. E aí ele começa a ter sérios problemas. Segundo a Bíblia, o pecador não sabe escolher o bem. Ele sempre opta pelo mal.
O filho pródigo não soube escolher o bem, preferiu o pior. Lucas 11, versículo 11, Lucas 15, versículo 11 a 18. O pecado como ato praticado é, pois, um efeito. Efeito. Não é a causa. Quando praticamos um pecado, é efeito e não a causa. A causa é a nossa natureza decaída. Porque senão alguém começa a dizer assim: ah, fulano é pecador porque peca. Ele é pecador porque peca. Alguém vai dizer assim: fulano é um ladrão porque rouba. Fulano é um viciado porque consome bebida. Não, no caso do pecado não funciona assim. É ao contrário. Pecar é consequência de ser um pecador. É ao contrário. Então, primeiro é a posição da pessoa diante do tribunal de Deus. Pecador, condenado. E o que faz um pecador condenado? Peca. Deu para entender? O pecado como ato praticado, pois é um efeito e não a causa. A causa é a nossa natureza decaída. Isso quer dizer que pecamos ato. Porque somos pecadores, estado. Deu para entender? Pecar é consequência de quem somos. Romanos 5,12 diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, entrou e continuou no ser humano. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Uma vez que todo homem passou a morrer depois de Adão, então todos foram o quê? Todos foram acometidos, todos foram alcançados por causa daquele pecado, certo? Isso significa que já nascemos espiritualmente contaminados pelo pecado, ou seja, mortos. Davi colabora com essa ideia. Efésios 2:1 fala: mortos em delitos e pecados. Salmo 51:5, olha o que diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui não se trata, como alguns pensam, que Davi foi fruto de um adultério. Isso é uma coisa, é uma exegese. Se fosse exegese, extrair do texto, porque a exegese é colocar no texto o que não está lá. Agora, a exegese é extrair. Davi não está falando, porque quando Davi escreveu o Salmo 51, ele tinha cometido pecado com Batseba. Então o que Davi está falando? Davi está falando da sua natureza, tá? Então foi fruto de um adultério, mas que ele reconhecia seu estado pecaminoso desde o nascimento. É isso que Davi está falando. Que ele é um pecador desde que nasceu. Aí alguém vai dizer: pastor, mas como ele pode ser pecador se ele não tinha cometido nenhum pecado quando criança? Lembra que nós temos pecado como ato e pecado como estado? Estado é culpado diante do tribunal de Deus. Todos são culpados, a não ser que aceite Jesus. É aqui que está a grande questão. Tem muita gente que fala assim: ah, como é que eu vou pro inferno? Tô vendo um monte de crente que faz um monte de coisa errada por aí, e eu não faço muita coisa que esses crentes fazem, e eu vou pro inferno? Como eu vou pro inferno? E esses crentes vão pro céu? Eles entendem assim, mas o que precisa ser ensinado é que a pessoa não vai para o inferno em primeiro lugar por causa do pecado experimental, e sim de quem ele é. Estado. Posição diante do tribunal de Deus. Culpado. Pecar é consequência do que ele é. Então, independente se ele acha que peca um pouco mais ou peca um pouco menos, ele continua culpado. Por quê, pastor Mário Luna? Porque ele não aceitou Jesus. O perdão dos pecados, no sentido de deixar de ser culpado, deixar de ser condenado, só se aceitar Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas versões só vão até aqui. Acabou. Se está em Jesus, não tem mais condenação. Não está em Jesus, não aceitou Jesus, não vive uma nova vida, então continua condenado diante do tribunal de Deus. É Deus falando na sua palavra, não somos nós. Certo? É justamente por isso que precisamos ser participantes da natureza divina por meio da conversão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Agora o pecado como estado, lembra? Pecado como ato, prática. Mentiu, ato. Roubou, ato. Adulterou, ato. Agora vamos falar do pecado como estado. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado aqui está falando da natureza. Uma coisa muito importante a dizer é o seguinte, o corpo em si, ele é neutro. Nem bom, nem mal, depende do como você vai usar o seu corpo. Se você usa a sua boca para glorificar a Deus, é algo bom. A boca está sendo usada para um bom propósito. Se você usa a sua boca para maldizer a criatura que Deus, o homem que Deus criou, né, a mulher que Deus criou, aí você está usando de forma errada. Então está sendo usada para um fim ruim, nesse caso. Então o corpo em si é neutro. Muitas pessoas se enganam, falam assim, a carne, aí eles pegam e seguram aqui e falam, a carne não é isso aqui não. Quando a Bíblia fala de natureza pecaminosa, ela não está falando do corpo não. Ela está falando da alma que foi contaminada pela natureza, pelo pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva. É da alma que está se falando ali. Tá entendendo agora? Então nós temos que ter esse entendimento, a parte imaterial do ser humano. A parte que não é material. Então contaminou. Né? O homem é formado por corpo, alma e espírito. Então a parte imaterial foi contaminada. Agora, através do Espírito de Deus, ele pode dar vida e o Espírito do homem recebe vida espiritual. E isso também está unido à questão da alma e espírito, unido. Tá? Tem aqueles que defendem que é só corpo e alma. Alma e espírito é a mesma coisa. Nós defendemos corpo, alma e espírito. Só que a lição não está tratando disso. Então entendamos o seguinte, pecado como estado, natureza. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Como causa, o pecado é parte integrante da nossa natureza herdada de Adão. Todo ser humano tem ela. Em resumo, o homem não é culpado apenas pelos pecados cometidos. Tá vendo agora? Experimental, porque é aqui que as pessoas querem sair. Elas querem dizer, não, mas eu não sou tão ruim assim, eu faço muita coisa boa, eu ajudo pessoas e tudo. Mas ele continua culpado diante do tribunal de Deus, porque a única maneira de deixar de ser culpado é aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vivendo de acordo com o Evangelho ensina. Ele tem dentro de si uma natureza pecaminosa que em si já é pecado. Deu para entender? Então vamos lá. Tópico 1, o pecado sob a perspectiva humana. O mesmo Davi, foi preciso falar sobre o que é pecado para entender a gravidade e por que Deus vê o pecado da forma que ele vê. Tá bom agora? O mesmo Davi, que era pastor, poeta, matador de gigantes, rei e antepassado de Jesus, em resumo, um dos maiores homens do Antigo Testamento, foi traidor, mentiroso, adúltero e assassino. Você vai falar, meu Deus, que isso? Mas é verdade. O mesmo Davi, poeta, pastor, matou Golias, rei, antepassado de Jesus, entrou na genealogia de Cristo, foi um traidor, um mentiroso, um adúltero e um assassino. Imagine se Deus julga Davi como nós julgamos uns aos outros. Ou temos tendência de julgar. Davi não tinha mais jeito. Ah, você? Você é um assassino. Você é um traidor. Você é um adúltero. Irmãos, eu sei que existem pecados que trazem consequências mais graves. Mas mesmo uma pessoa que um dia pode ter caído em adultério, ela não se arrependeu? Ela não pediu perdão? Como é que essa pessoa vai carregar para o resto da vida? Tá? E aí você vai falar assim, pastor, mas o senhor não falou que tem consequências que vão para a vida toda? Mas aí é uma questão de julgamento. E as pessoas ali julgando o tempo todo. Mas ela não se arrependeu? Não pediu perdão? Não mudou de vida? Não deixou o ato? Tá entendendo? Então, Deus trabalha diferente. Deus perdoa, tem consequências dependendo do que aconteceu, porém, tá perdoado. Se a pessoa partir naquele momento, ela vai para o céu. Você sabia? A igreja, ela aplica uma disciplina porque é necessário, para que as pessoas possam ter temor também de não sair por aí praticando esse tipo de coisa. Algumas igrejas ainda fazem isso. Tem igrejas que acabam nem trabalhando mais, tratando disso dessa forma. Mas, veja bem, no momento que a pessoa se arrependeu, ela pode ter ganhado ali 90 dias de disciplina. Ela pecou, se arrependeu, conversou com o pastor, falou com o pastor, entrou na disciplina. Primeiro dia, se ela partir, ela já foi para o céu. Se na mesma noite que ela se arrependeu, ela partir, ela já vai para o céu.
Ah, pastor, ela não precisaria primeiro pagar a disciplina para poder ir para o céu, para ficar quite? Essa parte é humana, não tem nada a ver com Deus. Deus perdoa na hora. Mas tem a consequência. Qual é uma das consequências? Passar por uma disciplina. Parte humana. Deu para entender agora? Isso é muito importante. Ah, mas se eu fui perdoado diante de Deus, por que eu tenho que passar por uma disciplina? Porque existe uma necessidade de passar por uma disciplina, muitas vezes, dependendo do que aconteceu, para que eu mesmo não leve aquilo como uma coisa banal. E os outros tenham como exemplo e vejam e falam assim, eu também não posso entrar por esse caminho, não. Porque se eu entrar por esse caminho, daqui a pouco eu vou passar pela mesma coisa. Então vamos lá. Foi traidor, mentiroso, adúltero e assassino. Tudo isso mostra os efeitos da natureza pecaminosa que existe em nós. Qualquer um de nós está sujeito a isso aqui. Não adianta falar assim, ah, eu jamais faria isso ou aquilo. Pedro, diante do que Cristo falou, disse assim, eu jamais te negarei. Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Jesus provou para ele que ele estava errado. A natureza pecaminosa falou mais alto. Naquele momento, ele teve medo, não queria morrer, não estava ali ainda em condição e negou Jesus. Mas Jesus desprezou Pedro? Não, ele recuperou Pedro. Lá no final do Evangelho de João, Jesus recupera Pedro e fala, Pedro, tu me ama? Apacenta os meus cordeiros. Jesus estava restaurando Pedro. É aquilo que eu digo. Deus nos corrige para nos restaurar, não para nos destruir. Temos que ter muita vigilância para não cairmos em tentação. O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vamos lá. A Bíblia, diferente dos demais escritos do tempo antigo, tem registro tantos fatos positivos como negativos de seus principais personagens. Humanamente falando, as pessoas só vão contar as histórias que têm a ver com aquilo que é bom. Ele não vai contar os erros dele. A Bíblia conta. Para mostrar o quê? Olha a consequência da natureza pecaminosa. Da queda do homem. Porque se nós podemos dividir a Bíblia em 4 pilares. Criação, queda, redenção ou salvação e consumação, o fim de todas as coisas. Depois que houve a queda, a Bíblia vem relatando os efeitos da queda. Mas aponta na redenção a solução para a queda. E quem é a solução para a queda? Jesus. E quem tem que anunciar a solução para a queda? A igreja. É papel da igreja anunciar as boas novas, mostrando a solução para a queda. Mas para isso a igreja também tem que viver em santificação. Senão o pecador vai olhar e vai dizer assim, você fala que Jesus muda a vida, mas você continua com essa vida aí toda errada. Não tem efeito nenhum aquela palavra na boca. A palavra de Deus, ela é eficaz. Mas lembre-se de uma coisa, isso aqui é muito importante. Ela só tem eficácia na boca de quem realmente vive ela. Quem não vive, não adianta. Tem que ser uma mensagem de coração, do coração de Deus para o nosso coração. É claro, você sabe que Deus é espírito, mas é só uma forma figurada. Do coração de Deus para o nosso coração e do nosso coração que vamos pregar para o coração daquele que está recebendo. Se não for uma coisa que venha de dentro e experimentamos aquilo, não tem efeito na vida do outro. Que ele vai olhar e vai falar assim, você não cumpre nada disso que você está falando. Deu para entender? Esses registros servem de exemplo de como grandes personagens tidos como santos e exemplos a serem seguidos também tinham suas falhas. Eram santos, mas eram pecadores. Arrependidos, mas eram pecadores. O ser humano é falho, limitado e imperfeito, assim como os crentes reconhecidos servos e servas de Deus. Todas as pessoas pecam. Segundo Samuel 11, capítulo 12. 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Assim como aquele que recebeu o título de o homem segundo o coração de Deus. Todos estão sujeitos a pecar. Porque senão nós vamos nos comportar igual o fariseu de Lucas 18, a partir do versículo 9. Ah, pastor, quem é o fariseu de Lucas 18, a partir do versículo 9? A gente pode colocar aqui para você dar uma olhadinha como é que esse homem se comportava. Ele só faltou dizer para Deus na oração, Senhor, tu tem muita sorte de me ter como servo, porque eu sou muito bom. Mas é verdade, ele quase disse isso. Podemos falar aqui dessa maneira. Olha o que ele diz. E disse também uma parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Olha o que o fariseu faz, ó. Vou sublinhar aqui para você. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou. Olha o que ele fala, olha a arrogância dele. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como esse publicano. Aí ele começa a falar das suas qualificações. Quem tinha que ver essas qualificações era Deus, como disse Deus a Satanás. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A Bíblia diz que aquele que se exalta é humilhado e aquele que se humilha é exaltado. Então eu não posso falar das minhas qualificações, principalmente para o próprio Deus. E é isso que ele faz. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele é presunçoso, dizendo que ele não é que nem os outros homens, como se ele não tivesse a natureza pecaminosa. E o que ele faz, ele apresenta, ele lança diante de Deus, dizendo, jejuo, para justificar que ele não é igual aos outros homens, ele diz, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto tem. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado. Quem desceu justificado? Publicano. Para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Veja que não é alguém que te humilha que vai te dar exaltação, é você se humilhar, para que Deus no tempo certo venha te exaltar. Então, não adianta, nós não podemos agir ali como o publicano, o fariseu, mas temos que agir como o publicano. Então, qualquer homem está sujeito a pecar. Então, para com esse negócio, eu não, comigo nunca vai acontecer. Só Deus. Às vezes, nem acontece na vida da pessoa, mas acontece na vida de alguém da família, assim, muito próximo, e a pessoa fica ali sem saber o que falar. Por quê? Porque falou coisa que não devia. No tempo, e eu não estou dizendo que é juízo de Deus não, mas eu estou mostrando que todas as pessoas estão sujeitas. No tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar seu exército, decidiu ficar no palácio. Já houve aí um problema. Ele ficou ocioso, tá? Já existe um ditado, que não é bíblico, isso não é bíblico, mas alguém diz, mente vazia acaba sendo oficina do inimigo, ou seja, ele trabalha. Tá sem o que fazer, ele trabalha. Se encha das coisas espirituais. Ele ficou ocioso e certo dia, no terraço do seu palácio, avistou uma mulher banhando-se. Provavelmente um palácio muito mais alto do que a casa. Então ele perguntou a respeito dela e recebeu a informação de que se tratava de Betseba, filha de Eliã, neta de Aitofel, principal conselheiro do rei. Ela era a neta do principal conselheiro do rei e principalmente esposa de Urias, o Eteu, um dos homens valorosos do seu exército. Era mulher casada. Davi não respeita nem a proximidade do conhecimento de pessoas que estavam à volta dele, pois era neta de alguém muito próximo e esposa de um guerreiro do seu exército. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não era lícito possuí-la, mesmo ele sendo rei. E não tem isso, mas eu sou o rei, mas eu sou fulano, mas eu posso. Pode? Não pode, não. Davi, não satisfeito com as mulheres que tinha à sua disposição, esposas e concubinas, eu li num lugar que era mais ou menos, ele tinha ali uma quantidade, o livro de apoio, como eu ia dizendo, olhando aqui o livro de apoio na página 23, o livro, tá? De apoio das lições bíblicas jovens, na página 23, diz que ele tinha 7 esposas e 10 concubinas. Para que ele queria Batseba? Mandou chamar Batseba e cometeu um grave pecado. E volta a dizer, não é que Deus aqui está dizendo que Deus aprova isso. Ele tinha essas esposas, ele tinha essas concubinas e mesmo assim faz o que fez. Você vê que o desejo, ele é desenfreado. E ele deseja ainda coisas que ele já tem, mas só para se satisfazer. Esse comportamento de deixar as mulheres e concubinas e chamar Betseba e se deitar com ela é colocado de forma figurada da seguinte maneira. Olha o que diz 2 Samuel 12:4. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas, as ovelhas eram as esposas e concubinas, e suas vacas para guisar, né?
Ovelhas e vacas. Ah, pastor, mas que linguagem ruim. Não, no tempo antigo, você vai ver que no livro de Cantares há uma comparação, usando inclusive a parte de animais para poder comparar. Então é figurativo. Era figurada, linguagem figurada. Então aqui foi usada uma linguagem figurada. Ovelhas e suas vacas, animais que tinham, né? Para guisar, não estava chamando as mulheres de animais. É uma forma figurada de de falar sobre o assunto, de falar sobre o que estava acontecendo. Então tomaram as suas ovelhas e suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Batseba ficou grávida e mandou informar a Davi. O pecado do rei foi deliberado. Ele começou com a ociosidade, depois um olhar lascivo, desejando, e imprudente, um planejamento para o ato, enfim, o adultério consumado. Seguiu os passos de Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 e 15. Justamente, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem, nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. 2. O cuidado com aquilo que parece inofensivo. Pequenas alterações éticas e morais podem passar desapercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais de nosso tempo. Cuidado, pode passar. Na atualidade, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado, e o pecado deixa de ser uma transgressão. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver e te afasta de Deus. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe, contudo, se não for identificado logo no início, pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com Davi. O escritor da carta aos Hebreus nos deixa uma exortação importante sobre isso. Olha o que ele diz, Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa grande nuvem de testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11. Não é o meu vizinho, não é o meu parente, é os heróis da fé do capítulo 11, tá bom? Eles são exemplo de fé, de não abandonar, porque a carta aos Hebreus foi escrita justamente para poder exortar cristãos judeus que estavam querendo abandonar o evangelho e voltar para o judaísmo por causa da perseguição. Então ele diz, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que sofreram, mas não abandonaram a sua fé, e os judeus cristãos queriam abandonar a sua fé, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O embaraço não é pecado, mas é algo que nos atrapalha em nossa caminhada cristã. O alerta é que o escritor da carta junta embaraço e pecado, demonstrando que eles, demonstrando aqui, tá? Que eles estão de alguma forma ligados, interligados. Precisamos atentar que o contexto está tratando da fé. Existem coisas que fazemos que não é pecado propriamente, mas que acaba contribuindo para esfriar nossa fé. É algo que parece inofensivo, mas serve de atração até que cheguemos ao ponto de estarmos diante da tentação e acabarmos cedendo, porque nós não alimentamos a nossa vida espiritual, não nos voltamos para um relacionamento com Deus e vamos fazendo algumas coisas que vai nos trazendo distração, até que se apresenta a tentação diante de nós. Então essas distrações eram embaraços e vem a tentação. E agora a pessoa vai, a tentação não é o pecado, mas é ali o chamado para pecar, e aí a pessoa cede ao pecado. E isso acontece por quê? Porque acabou se envolvendo com as distrações, com o embaraço. 3. Os planos de Davi para encobrir o pecado. Depois de receber a notícia da gravidez, Davi se vê encurralado pela situação. E agora, o que eu vou fazer? Vai saber que a mulher adulterou. E ela vai provavelmente dizer que foi comigo. Aqui é uma conjectura, tá? A Bíblia não diz isso. Mas ele pode ter pensado isso. Pode. Não tô afirmando. Aquele breve momento de prazer, resultado da falta de controle sobre os desejos, agora estava enviando a conta. Consequência. Vejamos aqui, existe logo no início uma consequência do pecado. A gravidez de Batseba não é um juízo de Deus, mas o resultado de uma relação sexual de um homem com uma mulher, que segundo o que Deus estabeleceu no princípio, é a forma de haver procriação. E isso aconteceu, porém, diante de uma relação de adultério. Até dentro de um casamento realmente normal, me perdoe,
não de um ato de adultério, um casamento normal, às vezes um casal casa-se, mas acaba não se planejando, tá bom? E acontece que vem uma criança logo no início do casamento. E eles queriam ter um tempo mais para eles. Aí a criança vem. Eles se planejaram? Eles se precaveram? Não. Aí a criança vem. Aí acha que, poxa, Deus poderia ter evitado. Deus não vai evitar nada, não. A lei da procriação já está estabelecida. Quem tem que fazer a sua parte é os homens. É o homem e a mulher. Ou seja, existem meios que não são pecado para evitar que uma gravidez venha. Existe? Existe. Eu não vou entrar aqui no passo que vai ter gente que vai falar, pastor, mas se evita a gravidez, é pecado? Não, não é pecado não. Se não tem fecundação, se é algo que impede que haja fecundação, só existe vida depois da fecundação. Aqui não é aula de biologia, mas só existe vida depois da fecundação. Se não existiu fecundação, não há nenhum problema. Pode ficar em paz quanto a isso. Mas se você acha que está errado, que não, você não se sente bem, aí é uma outra situação. Mas vamos para o que é real, não para o que é imaginário. Então, existem métodos que podem ser usados, que não são abortivos, para poder evitar que venha uma gravidez. Até aí, sem nenhum problema. Só que o casal não tomou nenhuma dessas... não tomou uma decisão em relação a isso. Precaução. Nenhuma dessas precauções. E aí vem a criança. Aí quer botar na conta de Deus. Poxa, Deus podia ter evitado. Deus não vai se meter nisso, não. A lei da procriação já está estabelecida. Tá? Então eu tô usando o exemplo de um casal, um casamento legal, para mostrar que às vezes, por causa de uma falta de planejamento, pode vir uma criança. Quando não era para aquela criança vir naquele momento pelo propósito daquele casal. Aí alguém vai dizer, mas era a vontade de Deus. Olha, irmãos, isso vai depender muito. A vontade de Deus, Deus estabeleceu o princípio da procriação, tá? A lei da procriação. O momento da criança vir tem muito a ver, é Deus que traz a vida, sim, mas no momento, se o casal não tem relação sexual, não teria criança. Pelo menos, se fosse o caso. É claro que eles não iam se abster de ter relação sexual, mas eu tô usando aqui um extremo para mostrar. Se eles não têm relação sexual, não teria criança. Então, Deus manda a vida? Manda. Permite que gere a vida? Permite. Mas ele deu ao homem a condição também, da homem, a mulher, o casal, de estar ali escolhendo no sentido de momento. Até eles podem usar os meios que têm em mãos para poder trabalhar um pouco em cima do momento. Agora, se eles fazem tudo que podem, mesmo assim vem a criança, aí não tem jeito. Para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Davi pediu ao general do exército Joabe que mandasse Urias para falar com ele. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha, o rei manda Urias ir para casa para ver a esposa. Olha só a estratégia de Davi. No entanto, Urias não foi para casa e dormiu junto à porta da casa do rei. Então Davi convidou Urias para comer e beber e o embriagou. Disse, já que ele não foi sóbrio, de repente ele vai bêbado. Porém, Urias não desceu à sua casa. Veja que a mente dele, mesmo tendo tomado vinho, ele continua com um propósito fixo. Enquanto o exército estava defendendo o país e o rei. Ele entendia que, como um guerreiro, ele não podia se deleitar com a sua esposa porque era momento de guerra. Urias não era israelita, mas era uma pessoa íntegra, fiel a Deus, ao seu rei e ao seu país. Um exemplo de ética, fidelidade e subordinação. A atitude louvável de Urias deve ter chamado a atenção de Davi, mas ele estava focado em como encobrir seu pecado, estava como que cego para ver a realidade. Davi parte para o outro plano. Agora ele vai para o terceiro plano. E esquematiza a morte de Urias em guerra. Findando, né, o luto pela morte. Primeiro plano ele chama Betseba, né, para cometer o pecado. Segundo, ele tenta encobrir o pecado. Na verdade, aí seria o segundo plano, não o terceiro, né? Mas ele começa com pecado. Então agora ele vai para o segundo plano. Não deu certo, né? Porque na verdade poderia até colocar como terceiro, porque primeiro ele manda Urias ir, Urias não vai. Depois ele embebeda Urias, Urias não vai. Agora ele vai mandar matar Urias. Davi parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias em guerra. Findado o luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Batseba e ela dá à luz a um filho, fruto de um adultério e um homicídio, que o rei acreditava estar o quê? Camuflado. O pecado sob a perspectiva humana, ou seja, aos olhos de Davi, poderia ser manipulado e suas consequências controladas. Tô aqui, no controle, sou o rei, vai passar desapercebido, ninguém vai saber de nada.
o rei entendia que o pecado poderia ser apagado com o poder político, o status social e as influências, entre outras formas de dominação. Isso acontece até na obra do Senhor, né? Infelizmente, né? Pessoas, por causa da posição que têm, usam a sua influência para tentar encobrir determinadas coisas, e tem um grupo que ajuda a fazer isso porque tá ali recebendo alguma coisa em troca, ainda que seja posição, prestígio, oportunidade, sabe-se lá o que vai indo pelo meio do caminho. Muitas pessoas ainda hoje pensam do mesmo jeito e acham que podem tratar o pecado sob a perspectiva humana. Bom, se você deseja baixar o PDF desse vídeo de hoje, dessa aula, ou dos vídeos aqui do canal, preste atenção porque vai ser mostrado no vídeo passo a passo como fazer isso. Ou se você preferir, você pode ser membro do canal. Tudo isso vai ser dito aí. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo. E com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí essas duas possibilidades, gratuitamente ou sendo membro do canal. Você escolhe. Vamos lá, tópico 2, o pecado sobre a perspectiva de Deus. O pecado é algo desagradável para Deus, segundo Samuel 11, versículo 27, parte B. Para Davi, tudo estava resolvido. Resolvi o problema. Encobriu o pecado, tá tudo certo. Urias estava morto. Batseba se tornou desimpedida para o casamento, era uma mulher viúva. Mais um filho seu nasceria. Ninguém estava incomodando o rei sobre esse assunto. Ninguém, a não ser o Senhor. Aqui aconteceu o que chamamos de dar um jeitinho. Davi desejou uma mulher casada, se deitou com ela, ela engravidou, ele teve várias formas para resolver e, por último, resolve mandar matar Urias. Ou seja, ele tenta, né, várias formas. Ou seja, ela era uma viúva e diante de todos não havia nada de errado. Bom, diante de todos, mas havia gente que provavelmente sabia, até porque mandou trazer. Então sabiam que a mulher casada tinha vindo para dentro do palácio. Então tem aquela coisa, né? O pecado ainda tinha gente que foi cúmplice do pecado, apesar do texto não apontar essas pessoas, mas é claro que houve quem sabia que uma mulher casada tinha entrado dentro do palácio e entrou para os aposentos do rei. Porém, a parte final do último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel deixa bem clara a visão de Deus sobre tudo o que havia acontecido no episódio de Davi e Batseba. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Pareceu mal aos olhos do Senhor. O que Davi cometeu foi pecado. Isto é uma transgressão da lei de Deus. E a santidade de Deus exige reparação da transgressão. Quando nós pecamos, a santidade de Deus exige reparação. E Deus, por ser justo, não abre mão disso. Por isso nós temos que confessar o nosso pecado e nos arrepender e mudar de postura. 2. Não estava tudo bem. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes do rei. Na leitura bíblica em classe da lição 1, o texto deixa bem claro que mesmo que os homens passem por cima do pecado do transgressor, Deus jamais fará o mesmo. Tá? Levítico 20, versículo 4 e 5 na NVT diz assim: e se os membros da comunidade fizerem vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusarem a executá-lo, talvez você diga, pastor, quem era Moloque? Aí você vai ter que voltar na lição 1, se você ainda não estudou a lição 1, estude a lição 1. Versículo 5: eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do meu povo tanto aquele homem como os que seguiram a sua prostituição no culto a Moloque. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse.
Todavia o rei pensava que tudo estava resolvido. E é aqui que está o grande problema. Muitas pessoas pecam e como nada acontece, elas estão ali, Deus está usando a sua longanimidade e a pessoa vai deixando. Só que a vida espiritual dela vai decaindo. Mesmo que ela tenha uma posição, pode só ser aí um ensinador, um pregador. Ah, mas ele continua pregando, tá? Mas acontece que não tem mais vida nas suas palavras. Ele está no automático. Não há mais unção de Deus. Ele não se arrependeu, está no pecado, mas ele aprendeu como falar. Porque a questão de falar da palavra de Deus, a pessoa ela pode falar, ela estudou, né? Ela se preparou, mas falta unção. E as pessoas acabam, é fulano, tão conhecido, é fulana, conhecida, tá aí com a gente, então nem presta atenção nesses detalhes, passa por cima. E Deus está dando tempo. E ela tá achando que tá tudo bem, porque Deus já até aí, só que ele só se esquece de uma coisinha, eu tenho que mostrar aqui, ó. Deus já falou e ele nem percebeu. Porque ele fala assim, se Deus estivesse desagradando realmente, ele falava comigo, levantava um vaso para falar comigo, em profecia, em revelação. Ele já levantou. Tudo tá aqui na palavra de Deus. O pecado que nós cometemos está aqui dito que é errado. Então, sabe por que nós desconhecemos o que Deus tem para falar? Porque nós não estudamos a palavra. Se eu estudar, eu vou entender que Deus já falou há muito tempo. Todavia, o rei pensava que tudo estava resolvido. Contudo, para o eterno pecado cometido precisa ser tratado. Deus criou o ser humano e proveu do livre-arbítrio para tomar suas decisões. Junto com essa liberdade está a responsabilidade pelos atos praticados. Nós somos responsáveis. Não adianta jogar a culpa para o outro, que nem Adão jogou para cima de Deus e para cima de Eva. Eva disse que foi a serpente e por aí vai. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. E se não tratar nessa vida, aqui que é muito sério, ele trata na vida eterna. Na vida eterna não tem mais jeito, está condenado para sempre. A primeira opção é a melhor, pois quando alguém é confrontado com seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Pastor, como assim garante a vida eterna? Então ele está conquistando a vida eterna? Não. Ele está recebendo salvação por meio do que Cristo fez. A garantia é dada por Deus, não por ele. 3. Deus ama o pecado. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Um tempo já havia passado na vida de Davi, pois o texto diz que Batseba chegou a dar à luz a um filho. Assim, depois de todo o ocorrido, Davi teve tempo de se arrepender. No entanto, como nada estava sendo cobrado, é o que eu falei agora há pouco, pode ter entendido que com Deus, também estava tudo certo. Sou um homem que Deus tem um contato com Deus, tudo bem. Poderia estar pensando assim? Só Deus sabe. O texto, inclusive, vai ter um salmo que diz, enquanto me calei, os meus ossos... Então, Davi sentiu consequências, mas não falou nada. Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo em pecado e se sentindo intocáveis. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natã. Existem muitas pessoas que pecam e agem da mesma forma que Davi. Muitas vezes pensam que se Deus tivesse alguma coisa contra elas, usaria alguém em profecia ou revelação. Foi o que eu disse. Já usou. A palavra está aí, a revelação. Se nós não queremos ler, vamos continuar diante do tribunal de Deus dentro de uma sentença. E mais cedo ou mais tarde teremos que acertar conta. Se não acertarmos contas aqui, vamos ter que acertar contas lá. É hora de se arrepender do pecado. Quando deixamos de estudar a Bíblia, desconsideramos sua vontade e por isso Deus não nos tem como inocentes. Deus já nos avisou que tais coisas são pecado e quais são as suas consequências se não nos arrependermos. Lendo ou não a Bíblia, o juízo dele virá. O profeta é enviado até o rei para contar uma história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha e de outro homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Davi ouve Natã e diz que o homem rico merecia o quê? Morrer. Esse homem merece morrer. Então Natã diz ao rei, tu és este homem. Davi é desmascarado pelo Senhor. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz da salvação e da justiça do pecado. Da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus sem arrependimento não causarão, em absoluto,
a separação de Deus e a condenação eterna. O diabo tenta fazer a gente acreditar nisso, mas isso é mentira. Ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso. João 8:34, 44, João 8:44. Se dermos ouvido a essas mentiras, certamente não escaparemos. Bom, você deseja aí uma arte digital para o seu negócio, para o evento da sua igreja? Essa é a sua oportunidade. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de entrar em contato. Algumas pessoas já entraram em contato e ficaram satisfeitos. O próximo pode ser você. 3. O julgamento do pecado sobre a perspectiva humana e a misericórdia divina. Presta atenção numa coisa aqui. Vamos lá. Nós estamos num trimestre onde estamos tratando sobre uma doutrina, pois santificação está dentro da doutrina da salvação. Então, por isso, explicar a doutrina não é algo que nós podemos fazer correndo, porque as pessoas precisam compreender bem. Então, entenda que às vezes a aula ela vai um pouquinho mais o tempo, mas você no final da aula vai ter uma compreensão, pelo menos assim, boa em relação ao assunto, tá? Então tem um pouquinho de paciência. O julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. O julgamento de Davi, 2 Samuel 12, 5 e 6. Quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente. E o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Versículo 5, a parte A. Ele não precisou pensar muito para dar o seu veredito. Olha o que ele diz. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele diz, esse homem deve morrer. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, o homem tem que morrer e tem que fazer uma restituição. Interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu, totalmente diferente da justiça divina. Como por causa de nossa natureza pecaminosa, somos complacentes com nossos pecados e com os pecados de quem gostamos ou daqueles que temos algum proveito para tirar. Aí a gente é complacente. Deus, em sua absoluta sabedoria, trouxe a Davi uma história que mexeu com seu senso de justiça deturpada. Se para Davi um homem que matou uma única cordeira de um homem pobre era digno de morte, qual deveria ser o castigo para alguém que, além de adulterar com a mulher do próximo, mandou matá-lo? Deu para entender? É muito comum, né? Pessoas, às vezes, apontar... Ah, porque o filho de fulano, ah lá, tá na vida disso, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E quando é o filho da pessoa que fala? Aí não fala nada. Não. Meu filho eu não vou falar. Mas eu falo do filho dos outros. Isso é pecado também, sabia? Tem que vigiar. A língua destrói. É só ler Tiago 3. 2. A confissão de Davi. Imagine se Deus tratasse Davi igual ele pensou. Homem digno de morte. Poderia ter caído duro ali no momento. Como caiu Ananias e Safira. Deus poder para fazer isso? Todo. Com a maior facilidade. Cairia ali duro. Mas Deus não trata Davi de acordo com seus próprios pecados. Deus trata Davi, por causa que ele se arrepende, com a sua própria misericórdia. A misericórdia de Deus. A confissão de Davi. Deus lembra Davi porque ele foi confrontado. Deus espera, quando nós somos confrontados, que nos arrependamos dos nossos pecados. E aí você fala, mas para ser confrontado eu tenho que esperar alguém vir falar comigo, um vaso, Deus levantar. A palavra nos confronta. Deus nos confronta através da palavra. É só estudar, é só meditar na palavra, continuamente. A palavra vai nos confrontar. Deus vai nos confrontar por meio da palavra. Deus lembra a Davi as dádivas que lhe dera e expõe a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos desejos carnais, adulterou e cometeu assassinato. Um assassinato. Por fim, o informa sobre as consequências que teriam sobre seus pecados.
Talvez alguém diga assim, como é que ele cometeu o assassinato se quem matou Urias foi os inimigos? Porque foi ele que mandou botar Urias na frente de batalha justamente para ele morrer. Ele sabia que aquela posição era uma posição que os inimigos... E outra coisa, colocou Urias e os soldados de Israel se retiram, deixando Urias mais desprotegido. Uma estratégia maligna. Porque Deus jamais compactua com um negócio desse. Por fim, o informa sobre as consequências que teriam seus pecados. Deus fala. Somente após Deus, por meio do profeta Natã, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa o seu pecado. Se Natã não vai até lá, será que Davi confessaria o pecado? Mas Deus tinha um propósito para restaurar Davi. Afinal, havia uma promessa sobre a casa de Davi, sobre o descendente que viria. Então, o que Deus faz? Deus confronta ele. E qual é a parte de Davi? Se arrepender. As consequências de seus pecados trariam, morte e distúrbio entre a sua própria família e descendentes. Isso aconteceu. Seu filho teve relações sexuais com as mulheres, concubinas de Davi. Como uma das consequências. A pessoa, quando planeja pecar, geralmente não inclui todas as consequências possíveis, pois se fizesse, provavelmente evitaria o pecado. Porque o pecado cega, o desejo toma conta, de tal maneira que a pessoa não pensa. O que pode acontecer se eu fizer isso? Não pensa. Ela se entrega àquilo. Por isso que ela precisa fugir. Fugir. Não adianta pessoas pensar assim, eu sou um cristão, se eu realmente estou convertido, mesmo que vier uma tentação de uma mulher, eu vou resistir. Não vai, não. Não vai. Porque a natureza pecaminosa, ela não se converte. Ela é mortificada. O desejo vai estar ali caso se dê lugar para ele. Cuidado. Fuja. A Bíblia fala para fugir. O que José fez foi sábio, prudente. Certo? Deus ainda destaca que, diferente de seu pecado que estava em oculto, as consequências do seu erro seriam expostas perante todo Israel. O que Deus faz? Deus tira ali o freio, vamos usar assim, permitindo que o filho de Davi, por exemplo, fizesse coisas terríveis. Mas então Deus compactua com o ato do filho de Davi, que tem relações sexuais com as concubinas do pai? Não, Deus não compactua. Mas Deus permite que aquilo venha e depois Deus cobra do filho dele também. Você viu como o filho de Davi morre, Absalão. Tá? Expostas perante todo Israel. Devemos pensar no seguinte: o Senhor viu o pecado de Davi como um ato cometido contra a sua graça. Mas eu e você temos mais do que Davi. E isso é uma verdade muito forte. Pois sabemos o que aconteceu na cruz com Jesus Cristo. Sabemos que custou a Deus a vida de seu filho para que fôssemos libertos do pecado. Pecamos contra a graça de Deus, que hoje é maior do que Davi poderia imaginar. Isso não é grave para o Senhor? O que está sendo dito aqui? Que Davi tinha um conhecimento sobre Deus, que nós temos um conhecimento maior, por causa que a revelação conosco está completa. Davi não tinha a revelação completa. Então, se para Deus aquilo já foi abominável, imagine os nossos pecados, sabendo de tudo que Jesus fez e ainda mesmo assim nos entregamos a Ele. Isso não quer dizer que estejamos isentos de pecar, mas temos que cultivar no relacionamento com Deus. Porque, sendo assim, o Senhor pode nos livrar e não permitir que venhamos cair em tentação, porque nós vamos conseguir dizer não. Talvez alguém diga assim, mas se Deus ama tanto, por que Deus permite isso acontecer? Porque Deus permite que o ser humano tenha a liberdade de escolha. Mas se Deus já sabe que ele vai errar, por que ele deixa acontecer? Então ele não teria liberdade de escolha. O homem seria uma máquina que Deus controlaria. Então não seria uma adoração voluntária, seria uma adoração obrigatória. Ele estaria apenas no controle de Deus, no sentido de ter que fazer tudo o que Deus quisesse, sem ter direito de escolher. Então o homem tem direito, ele pode escolher. Mas se ele escolheu o que é errado, ele vai sofrer as consequências. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Só que agora nós somos servos de Cristo, então nós temos que agradar o Senhor, como diz Paulo em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, eu vivo para Ele. Paulo entendeu isso. Nós também temos que entender.
Mas não basta confessar, faz-se necessário sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto. Ou seja, ninguém sabe, deixa pra lá. Não é assim, não. Mesmo que ninguém saiba, é preciso se arrepender do pecado. Caso contrário, teremos um rompimento no nosso relacionamento com Deus. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória, era preciso uma confissão com verdadeiro arrependimento. É justamente isso que vemos nesse último ponto. Pode-se não confessar o pecado, continuar. A vida espiritual vai decaindo, 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 vai só decaindo. Ah, ninguém viu, ninguém sabe. Precisa se arrepender. 3. O arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus para encerrarmos. O Salmo 51 foi escrito por Davi enquanto ele vivia esse momento, após o confronto do seu pecado pelo profeta Natã. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho com Batseba. Deus permite a criança adoecer e morrer. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança até que ela morreu. Então Davi faz a parte dele, ele busca, ele clama, ele suplica. E aqui tem uma prova, nem tudo. Tem gente que fala assim, eu consigo mudar a vontade de Deus, mesmo que Deus já tenha ali determinado, eu consigo. Deus tinha determinado, Deus não muda. Davi não consegue. Nós precisamos orar para nos alinhar à vontade de Deus, não para que a vontade de Deus se alinhe a nós. Há um erro muito grande pensando que nós podemos controlar a vontade de Deus. Eu sei que alguém vai pegar o texto de Ezequias e vai dizer, mas Deus manda o profeta. Um único texto, nós não podemos criar doutrina em cima de um texto. Já começou errado. Tá? A lei da interpretação, a hermenêutica, vai nos ensinar que nós não podemos criar doutrina em cima de um texto. Principalmente se não há respaldo no Novo Testamento. Enquanto que no Novo Testamento diz que Deus vai fazer se for a vontade dele. Primeira epístola de João. Aí alguém vai pegar a história de Ezequiel e vai dizer, mas Deus manda o profeta Isaías, chega lá, põe em ordem a tua casa, certamente morrerá, não viverá. O rei vira para a parede, chora, e Deus manda o profeta voltar e dizer que está acrescentando mais 15 anos. Ei, nós estamos olhando na perspectiva humana. Mas e se nós olharmos na perspectiva divina e pensar o seguinte? Deus manda Isaías levar apenas metade da mensagem. Pastor? A Bíblia não diz isso não, pastor. Mas se nós olharmos na perspectiva divina, para entender o modo da ação de Deus, Deus manda apenas dar a palavra para Ezequias. Põe a casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. E o que Deus espera agora? A reação de Ezequias. Deus já sabia qual seria a sua reação? Sabia. Mas Ezequias precisava saber como estava o relacionamento dele com Deus. O que Ezequias faz? Se vira para a parede. Agora Deus fala para Isaías. Vai lá e diz que eu estou acrescentando mais 15 anos. Ou seja, Deus libera a segunda parte da mensagem. É claro que Deus, sendo onisciente e presciente, sabia que Ezequias ia se arrepender. Então, Deus já sabia de tudo aquilo e agora manda o profeta dizer. Então, Ezequias não mudou a vontade de Deus. Quero deixar isso muito claro. Não tem como mudar a vontade de um ser que conhece o futuro. Eu só posso mudar a vontade de alguém que não sabe o que acontece depois. Mas alguém que sabe o que acontece depois é impossível. Quando eu penso assim, eu estou desconsiderando a onisciência e a presciência de Deus. Se você quiser aceitar isso, tudo bem. Se você não quiser aceitar, é porque você não considera os atributos de Deus. O problema é a gente lidar com Deus como se Deus fosse homem. Deus não é homem. Deus é Deus. Essa experiência levou a Davi a um verdadeiro arrependimento. Salmo 51, do 1 ao 3, que apresenta uma confissão bem diferente de 2 Samuel 12, 13. Aí ele fala bem diferente. Ao ler este salmo, é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus e confessa e afirma: o meu pecado está sempre diante de mim. Bem diferente da experiência anterior, em que os pecados estavam encobertos. Reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado corta o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o Espírito Santo não pode operar na nossa vida. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. E Davi também usa uma palavra, não retire de mim, porque quando ele foi ungido, o Espírito Santo se apossou de Davi. E ele sabia que o pecado poderia fazer com que o Espírito Santo saísse de Davi, principalmente no Antigo Testamento, como saiu de Saul. O que Davi faz? Não retira de mim o Espírito Santo. Tem misericórdia de mim. Davi se arrepende, de verdade. E o Senhor não retira dele aquilo que ele tinha colocado sobre Davi. Conclusão. O exemplo de como Davi lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele
e seu desfecho são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Temos que ter muito cuidado. Para Deus fede. O julgamento de Deus é imparcial. Deus não tem esse negócio, esse aqui é meu servo bonzinho, legal. Esse servo aqui é legal. O fariseu, né? De Lucas 18, 9. Olha que homem exemplar, não é igual aos outros homens, jejua, dá dízimo. Não, eu não posso cobrar dele. Pecou, tá debaixo de sentença. Tem que se arrepender. Todavia, aquele que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina o alcança. Então, 1 João diz, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Não podemos querer viver na prática do pecado. Eu não posso pensar assim, se Deus perdoa, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Eu já entrei na prática. E a prática vai me levar à perdição. Salmo 33, 1 e 2, veja o que diz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado coberto aqui no sentido de perdão, tá? Não é de encoberto, né? Oculto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Certo? Então guarde isso. Se você cometeu algum pecado, ou você está dando aula e a classe, deixe isso muito claro para os alunos. Se alguém cometeu algum pecado, se arrependa. Confesse. Se é necessário fazer um gabinete, se é um pecado que tem a ver com trazer consequências, inclusive para a igreja local. Mas ninguém tá sabendo, tá? Ninguém tá sabendo, mas você faz parte do corpo. Tem um membro enfermo, espiritualmente falando. Então é preciso fazer um gabinete. Conversar com a pessoa do pastor ou com a esposa junto, porque às vezes é uma questão de uma irmã também. Acerte. Vai ser uma vergonha, eu vou ter que passar por uma disciplina. Passe pela disciplina e fique de cabeça erguida. Nenhuma condenação há. Pediu perdão, tá acertado. Mas as pessoas vão começar a apontar. Vão apontar sem direito de fazê-lo. Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que ele termina em João 8 falando para a mulher adúltera? Vai e não peque mais. Todo mundo peca. Pode não pecar o pecado do adultério, aquele pecado em especial, né, em específico que você pecou, mas tem outro tipo de pecado. E para Deus, pecado é pecado. O que nós vamos estudar na próxima lição? Lição de número 3, 15 de janeiro de 2023. O temor a Deus é o caminho da santificação. Se eu temo, eu vou evitar o pecado. Vê como uma lição está ligada na outra? Eu vou obedecer a Deus. Recomendação de livros, link na descrição. Tem a ver com o assunto desse trimestre. Separados para Deus é o livro de apoio do nosso trimestre, tá bom? Conhecendo as doutrinas bíblicas é um bom livro que trata sobre as doutrinas, salvação, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina de Deus, doutrina da escritura, eu recomendo, ou doutrinas bíblicas, que também é um livro que trata da mesma coisa. Cabe a você querer um ou outro. Eles tratam, apesar que tem linguagem diferente, tá bom? Todos eles, o link tá na descrição. E nesse momento nós vamos orar, falar com Deus. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Lembre-se, não podemos explicar a doutrina num tempinho curtinho. Precisa ficar muito bem entendido para que a pessoa possa sair daqui e ter uma compreensão correta do que realmente é o pecado, como Deus vê o pecado e qual é a solução para o pecado. Cristo. Jesus. Você já aceitou Jesus? Está assistindo essa aula? Não aceitou? Levante as mãos para Cristo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que eu faço agora, pastor? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que aceitou Jesus num programa na internet e que o pastor lá pediu para que você fosse ali. E ele vai te dar as instruções do que você deve fazer. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um programa da EBD Comentado Online, Lições Bíblicas Jovens. Te rendo graças, Senhor, por esta lição que nos ensinou como o Senhor vê o pecado e como nós devemos nos comportar para que nós não venhamos estar ali, Senhor, diante, Pai querido, da transgressão, diante de um relacionamento ali interrompido contigo.
Nos ajuda, Senhor, a não ceder às tentações. Nos livra do mal, Senhor. E se nós temos pecado, que venhamos nos arrepender diante de Ti, abandonar, confessar. A Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre não prospera. Provérbios 28:13. Senhor, tenha misericórdia de nós. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando a sua vida, a sua família. Eu estou deixando logo agora recomendações de vídeo. Não deixe de assistir, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo programa EBD Comentada Online, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça, divulgue o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, tá bom? Porque é importante. E fale o que você achou desta aula. Se você compreendeu, se você tem aprendido, não deixe de comentar de que lugar do Brasil você tem assistido. Tudo isso é muito importante. Até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.